Você ouve agora Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Comunicast, hoje falando sobre a relação do bolsonarismo com as igrejas. Eu sou Bianca Mendes e comigo nesta edição está Kimberly Góes. Olá, Bianca. Olá a todos que ouvem o Comunicast. A quantidade de cristãos na política nunca foi tão alta quanto agora. Em 1994, era 21 deputados federais. Hoje, 2021, a bancada evangélica tem 105 deputados federais e 15 senadores. Este aumento, mais o fato de serem aliados ao atual presidente Jair Bolsonaro, mostra a influência dos cristãos no meio político. Pois é, Kimberly. No episódio de hoje, vamos conversar com o teólogo formado pela Faculdade Cristã de Curitiba, João Martiniano Filho, a cientista política pela Universidade Federal do Paraná, Flávia Babireski, e o historiador pela Unicamp, Eduardo Baes, para abordar esse tema e entender como que o cristianismo influencia hoje a política no Brasil. E a gente começa a nossa conversa com o historiador Eduardo Baes. Olá, Eduardo, bem-vindo ao Comunicast. Afinal, quando surgiu o movimento chamado bolsonarismo? O que o bolsonarismo, enquanto movimento político mesmo, né, com força, ele começa a se estruturar em 2016, e principalmente quando ele, nas manifestações, por conta própria, lança o nome dele como candidato a presidente de 2018. No entanto, ele já vem se mostrando bem antes disso, né? Quando ele se lança candidato numa entrevista aleatória, né, que ele dá ao jornalista Felipe Moura Brasil, à época ele era blogueiro da Veja, o Felipe Moura Brasil, onde ele diz: olha, eu pretendo ser candidato a presidente em 2018, me falta partido, me falta estrutura, mas eu pretendo ser candidato. A partir daí, ele começa a ganhar força, ele começa a ganhar espaço, mais espaço ainda, começa a aparecer em programas considerados de segunda linha, mas com uma audiência significativa, e as redes sociais passam a repercutir grande parte das suas falas, né? Isso acaba encontrando eco numa parcela da população brasileira que está um tanto quanto cansada e um tanto quanto desestimulada em manter a sustentação da esquerda, do progressismo que já vinha governando o país desde 2002. O presidente se aproximou de forma mais contundente com a bancada evangélica do Congresso. Porém, essa união não é uma unanimidade entre os evangélicos. O nosso convidado, que é o teólogo João Martiniano, não vê vantagens nessa parceria. Eu enxergo a relação do presidente Jair Bolsonaro e as igrejas como a pior possível. Porque se você tem um presidente que ele é contra o cristianismo, ele vai perseguir o cristianismo, os cristãos vão se unir em oração, e vão se unir em práticas sociais, e vão se unir na internet, coisas nesse sentido, para apresentar ou para denunciar, melhor dizendo, o erro do presidente. Agora, quando a gente tem um presidente que usa o nome de Deus para fazer coisas que não são convenientes, para fazer atrocidades, então este presidente ele acaba enganando as pessoas, porque infelizmente os cristãos, muitos deles, têm uma mentalidade de rebanho, na qual se alguém falar o nome de Deus, eles acabam seguindo sem não parar para pensar sobre as reais intenções dessa pessoa. Então esta pessoa pode estar sendo negligente, como a gente está vendo agora na CPI do Covid, por causa da negligência do presidente e do gabinete dele. Então, alguns milhões de vacinas ficaram, a proposta da Pfizer ficou parada na gaveta. Se o presidente estivesse lutando por Deus e pelas vidas das pessoas, isso seria aprovado
expulsado imediatamente. Então, eu vejo que é prejudicial porque isso aliena os cristãos do propósito real de Deus. Então, estão matando, estão roubando, estão fazendo diversas coisas, mas falam que são cristãos e os cristãos, infelizmente, seguem pessoas assim. E é prejudicial também no sentido de como os cristãos estão sendo apresentados, como os cristãos estão sendo representados. A gente vê um governo negacionista que nega diversas coisas, que não aprova coisas que deveria aprovar, que menospreza a importância da vida humana, e ele está associado a muitas igrejas. Então, as pessoas de fora do círculo cristão e as pessoas de outros países olham e percebem que a igreja está associada ao Bolsonaro. Então, se associar a uma personalidade dessa nesse momento é algo bastante prejudicial para a igreja. Não é a primeira vez que cristãos se aliam a políticos, seja no Brasil, seja ao redor do mundo. Bem-vinda, Flávia. Você que é cientista política poderia nos contar exemplos históricos de épocas em que o poder político se aliou aos cristãos? A entrada, dos evangélicos, mas a presença dos evangélicos na política não é recente, não é nova. Ela não começou com o Bolsonaro, não foi Bolsonaro que trouxe essas pessoas, não foi o Bolsonaro que deu espaço, eles já estavam lá. Eles mesmos construíram esse caminho, que até um ponto que eles ressaltam hoje, é isso, assim, nós temos a nossa força, nós sabemos da nossa força, então nós não dependemos do presidente. Não necessariamente a gente precisa defender o presidente, acima de tudo, nós somos separados do presidente, isso ele deixa muito claro, mas enquanto as pautas estão juntas, nós caminhamos juntos. Mas eles já foram aliados do governo Lula, eles ganharam muita força durante o governo Lula também, outros candidatos participaram e buscam também esses votos, esses eleitores, chegar nesses eleitores. Não é questão assim, por usar a religião, mas sim porque essas pessoas representam um perfil de eleitorado que entrar neles, acessar eles via instituição religiosa, determinadas religiões, se torna mais fácil. Então, o presidente Dilma também participou de grandes eventos da comunidade neopentecostal. Isso todos os presidentes fizeram e pode ter certeza que fizeram, vão continuar fazendo, os políticos fazem isso, porque é um grande eleitorado que não pode ser ignorado. A partir da resposta da Flávia, surge a pergunta que todos os cristãos estão se fazendo: como um cristão deve escolher em quem votar? Bem, primeiramente a gente tem que entender que a Bíblia é aquilo que os cristãos chamam de manual. Manual para a vida, manual para se relacionar, manual para estar em sociedade e o manual que nos mostra o caminho para Deus. Todas as formas de agir, pensar e as formas como se relacionar com o outro estão nas Escrituras. E isso em todas as esferas. Na familiar, na trabalhista, na esfera política, esfera pública, privada, enfim. Então, a gente tem que pensar que o cristão vota de acordo com as Escrituras. É claro que a Bíblia não vai falar sobre polos ideológicos de direita e de esquerda e assim por diante. Mas a gente deve, então, com base nas Escrituras, tendo isso, nas Escrituras como modo de viver, olhar para as instituições políticas e verificar quais as instituições, quais dos partidos, quais representantes, no caso de presidenciáveis, as pautas deles se aproximam mais das pautas que estão relacionadas com a Bíblia. Nunca nenhuma ideologia política vai estar 100% associado àquilo que Deus quer. O reino de Deus é o reino dele. Os seres humanos, como são imperfeitos, não conseguem fazer um desenho perfeito daquilo que Deus quer. A gente faz um esboço e a gente tem que ver qual desses esboços mais se assemelha àquele que está nas Escrituras. Então, se um presidente, um partido, uma coligação, enfim, eles têm ideias A, B e C, quais dessas ideias se aproximam das ideias de Deus? E quais são contra as ideias de Deus? E aí o cristão tem que pesar na balança, porque como não vai ser sempre uma coisa clara e objetiva de acordo com a vontade de Deus, tem que ser aquela menos prejudicial. Então, eu acredito
que o cristão tem que votar pela Bíblia e aquela ideia do mal menor, porque todas vão ser más, todas vão ter, né? O ser humano ele foi atingido pelo pecado, então a gente vai transmitir o pecado sempre às nossas ações, mas a gente tem que pensar qual deles é o menos pior. E aí, com base nisso, a gente tem que tomar as nossas decisões. Flávia, você acredita que ter evangélicos como aliados ajudou Bolsonaro a se eleger presidente? Isso ajuda, né? Aliados, né? Aliados políticos, e muito se dá até pela proximidade com pautas, posicionamentos. Então, vamos dizer, uma ligação natural, não é uma construção muito artificializada. Eles caminham juntos em muitas pautas, em muitos posicionamentos. Então, e claro que tem toda uma estrutura, né? Você conta com a ajuda de muita gente espalhada em muito lugar, com acesso diretamente a esses eleitores. Então, tudo isso com certeza ajudou e é um fator importante, né, para uma eleição. É você ter essa capilaridade, né, essa rede construída de apoio em todos os lugares, né? Porque uma parte que se dá muitas vezes via partido, ou se espera que seja via partido, mas nem sempre só via partido, né? Você pode ter sindicatos, você tem grupos organizados que fazem esse papel, né? Esse papel de auxiliar, né? Ao candidato, a essa candidatura, a essas pautas, né? Como a gente tem para sindicato, para grupos específicos, os evangélicos também entram nesse sentido, né? De difundir, de fazer a propaganda, de captar voto, mobilizar eleitor. Então, isso ajuda com certeza. A sociedade brasileira está muito polarizada na questão política. A igreja brasileira também está tão dividida quanto, gerando até mesmo uma idolatria pelo presidente. João, nos conte como essa associação do bolsonarismo com as igrejas pode gerar uma idolatria bolsonarista dentro das igrejas. A associação do nome Bolsonaro com a igreja, em muitos lugares, sim, é uma idolatria, já virou uma idolatria. Eu posso falar de um caso específico que uma pessoa que é adepta do movimento bolsonarista quis discutir comigo sobre algumas atitudes do presidente. E eu falei que só iria continuar aquela discussão se essa pessoa fosse capaz de me falar um único erro, uma única falha do presidente da República. E essa pessoa não me respondeu. E antes ela estava debatendo calorosamente isso. Se ela não tem uma única coisa para falar do presidente, isso indica que essa pessoa vê o presidente como alguém que não tem potencialidade de errar, não tem a capacidade de errar. Sendo assim, esta pessoa coloca o presidente num outro nível. Enquanto cristãos, acreditamos que só uma pessoa não errou, e essa pessoa é Jesus. Se eu olho para minha mãe, eu posso dizer que minha mãe erra. Se eu olho para minha noiva erra. Se eu olho para pastores erram. Se eu olho para os apóstolos erraram. Quando eu olho para Jesus, ele não erra. E se eu vejo uma pessoa que não consegue ver falhas em uma outra pessoa, então esta pessoa que está sendo idealizada já é uma divindade. Então sim, infelizmente pode acontecer, porque para muitos o Bolsonaro é o verdadeiro Messias. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque Jesus mesmo disse que ele vem e muitos não creram. Mas se outro vier em seu próprio nome, então estas pessoas acreditarão. Agora vamos falar do campo de atuação dos cristãos. Infelizmente, em 2006, surgia o protagonizado escândalo dos sanguessugas. Um dos protagonistas foi o ex-bispo da Universal e, na época, deputado federal, Carlos Rodrigues. Pode nos detalhar a história, Flávia? Então, sobre o esquema, a questão das ambulâncias, foi um fato que para exemplificar, né, como a gente pode ter algum acontecimento em véspera de eleição que acabe fazendo com que determinado grupo não tenha tanto sucesso político, especificamente dos religiosos ligados a essas igrejas. Historicamente, dentro do Congresso, hoje a gente tem
pentecostais e neopentecostais. Mas no começo, quando a gente tem esse mapeamento, a gente tinha mais os pentecostais, até por serem igrejas mais tradicionais, com mais idade, estão constituídas há mais tempo. E elas começam a se organizar a partir da Constituinte. A maior presença era da Assembleia de Deus. No começo dos anos 2000, a Universal, o pentecostal, começa a buscar essa articulação, essa coordenação para ter os seus deputados, coordenar a questão de quem vai sair, onde vai sair. Eles fazem toda uma questão de estratégia de distribuição de candidaturas para não ter sobreposição, para nenhum acabar roubando o voto do outro, aquelas coisas de coordenação eleitoral, como qualquer organização faz, um partido faz. Então, só que na véspera da eleição de 2006, teve o escândalo que foi a Operação Sanguessuga. Então, foi um escândalo que saiu com um superfaturamento de ambulâncias no Rio de Janeiro. E ficou muito ligado esse escândalo porque envolveu deputados vinculados à Universal. Com isso, esses deputados que estavam tentando a reeleição, na eleição de 2006, não conseguem. Então, a bancada da Universal, se a gente olha historicamente, tem uma queda no número de eleitos para esse ano de 2006, devido ao escândalo. Então, por isso que, a depender, a gente tem que contar com algum imprevisto, algum fato que possa acontecer em véspera de eleição que faz que determinado grupo não consiga as bancadas que se espera, que tinha pensado nessa coordenação, na sua estratégia eleitoral. Falando sobre a bancada evangélica no Congresso, em 1994 eram 21 deputados federais. Hoje, em 2021, são 105 deputados federais e 15 senadores. Flávia, o que elevou o crescimento da bancada evangélica ao longo das décadas? O crescimento deles, boa parte, é por questão de acerto de estratégia, de ter uma preocupação em atuação. Assim, eles são organizados, eles têm uma ligação muito perto com seus eleitores, não é uma coisa descolada. Claro que tem a ponto que eles têm uma estrutura paralela nas igrejas que ajuda nisso, isso sem dúvidas, e até um ponto que é isso que acelera, vamos dizer assim, esse crescimento, porque será um papel dos partidos fazerem isso. As igrejas têm uma eficiência muito maior do que os partidos, até pela questão da sua organização, das pessoas que vão, enfim. A própria seleção de candidatos, ela se dá de forma mista, partido e igreja, então a coisa é muito coordenada. Então, esse crescimento se deu por esses fatores, essas condições das instituições, das organizações que facilitam, mas também por uma questão de organização interna desses grupos, que eles são muito bem organizados e agem estrategicamente para eles garantir o seu espaço, o seu crescimento. Então, assim, não é algo fruto do acaso, eles trabalham nesse sentido, para ocupar esses espaços que pode ser representado por diversos grupos, e esse grupo também está lá sendo representado via seu crescimento e sua organização ao longo de muitos anos já. Não é uma coisa da última eleição, mas a gente vê pelo esse crescimento que é algo coordenado e pensado, e tem estratégia, e tem coordenação, e pelo jeito sempre tem bons resultados, Então, assim, eles estão acertando no caminho que eles estão fazendo, estão trilhando. Eduardo, historicamente, como tem sido o posicionamento da bancada evangélica? Varia de acordo com quem está no poder, Os políticos cristãos apoiaram o governo Lula, os políticos cristãos apoiaram o governo Dilma, e agora a área de políticos cristãos está apoiando o governo Bolsonaro, Diga-se de passagem, os mesmos que estão apoiando Bolsonaro apoiaram Dilma e apoiaram Lula.
Magno Malta, Marco Feliciano, Edir Macedo. Não sei se você lembra, mas a Dilma Rousseff foi na Igreja Universal do Reino de Deus pedir voto para Edir Macedo, e Edir Macedo apoiou, né? Depois a Dilma também foi na Assembleia de Deus, disse que feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Então a gente precisa lembrar historicamente e politicamente que essa proximidade do grande rebanho evangélico sempre esteve ao lado do político de poder de plantão, né? É só observar na história como isso aconteceu. João, na política existe algum lado ideológico que realmente vá ao encontro do que prega a Bíblia? De forma mais direta, não existe. Somos cópias imperfeitas e todos vão fazer a sua imitação das Escrituras. Qual é, por exemplo, o viés ideológico da direita, de forma geral, falando a grosso modo? Eles vão lutar pela propriedade privada e vão lutar pela justiça social. Qual é o viés ideológico da esquerda? De forma geral também é a luta pelas minorias, amor ao próximo e o cuidado. Então, as duas têm alguma coisa que se aproxima da Bíblia, mas ao mesmo tempo as duas têm coisas que afastam da Bíblia. Por exemplo, a grosso modo, eu poderia falar que a esquerda ela tem uma questão de querer humanizar tanto as pessoas que elas acabam humanizando Deus. E para eles, tanto faz quem seja o Deus, ou o Deus que se adeque à necessidade das pessoas, né, ao interesse das pessoas. Então, se a agenda da esquerda fala que determinado ação, que determinada ideologia, que determinada prática corresponde aos valores humanos, Deus está nestas relações, e quando na verdade não está. E a mesma coisa acontece com a direita. Se a gente pegar, grosso modo falando, que a direita tende a querer ser a justiça de Deus e manter os bons costumes e os valores, ela cai em práticas que Deus não se agrada. Por exemplo, a condenação das pessoas. Então, eles acham que eles estão com a razão, que eles são os certos e detonam todo mundo que não pensa igual a eles. Se fosse para atacar a primeira pedra, acredito que as pessoas que pensam ideologicamente como a esquerda, como a direita, eles iriam tacar a primeira pedra se não parassem para pensar que existe o viés das Escrituras. E talvez este pessoal se ache a mão direita de Deus, ou executor de Deus. Para concluirmos a discussão, a próxima eleição está chegando. Temos diversos nomes sendo citados como prováveis candidatos. Eduardo, você acha que é possível prever como será o apoio dos cristãos nas eleições em 2022? Acha que continuarão aliados ao Bolsonaro? Os políticos cristãos vão apoiar aqueles que apoiarem as suas pautas, sobretudo na pauta de costumes, né? Como o Bolsonaro apareceu apoiando essa pauta de costumes muito forte, como a questão do aborto, a questão das drogas, a questão da união de pessoas do mesmo sexo, eles encamparam esse apoio, né? Então o apoio dessa ala grande de cristãos aí, desse grupo de cristãos que hoje está aí, depende da pauta de costumes que será apoiada. Se, não tem a menor dúvida, se, por exemplo, vamos supor que Lula se lance candidato, se ele não fizer um aceno na pauta de costumes aos cristãos, pode esquecer que ele vai perder o apoio. Agora, se vier essa pauta de costumes, receberá apoio. Lembre-se que quando Dilma foi candidata, ela inclusive se colocou contrária ao aborto
para conseguir o apoio dos evangélicos, como de fato aconteceu durante o governo Dilma, né? Temos que entender que há hoje uma grande generalização que infelizmente existe, né, colocando todos os cristãos evangélicos no mesmo balaio, e não é verdade. Você tem uma ala significativa dos cristãos que são oposição a esse governo, né, que estão presentes aí. Procure, por exemplo, a figura do pastor Ariovaldo Ramos em São Paulo, né, o pastor Henrique Vieira no Rio de Janeiro, né, que são figuras que encampam essa oposição, e o pastor Antônio Carlos Costa, também no Rio de Janeiro, né, que encampam aí essa contestação do governo de plantão. Esses pastores que também se opuseram a essa ideia de se juntar a política com a religião, tanto agora com o atual governo, quanto com os governos anteriores. Flávia, você acha que o apoio dos cristãos é determinante para a reeleição do Bolsonaro em 2022? Dentro desse grupo não tem, né? Por enquanto não surgiu nenhum nome viável a ser candidato. Então a gente não tem nenhum nome aí disputando, vindo desse grupo dos evangélicos, da bancada evangélica. Não tem nenhum dos partidos que fazem, os principais partidos desse grupo, não tem a construção de nenhum nome, né? Eles sim vão ser importantes, até não só para reeleger Bolsonaro, como eventualmente não reeleger e eles abrirem a posição, não votar necessariamente, não apoiar declaradamente mas às vezes aquela, assim, eu não apoio declaradamente A ou B, mas eu também me abstenho, libero as pessoas e aí cada um decide. Então qualquer posicionamento desse grupo sim é muito importante, porque eles têm uma bancada grande no Congresso. Com isso, eles têm muita gente em muitas cidades, em muitos lugares pequenos, onde as outras, né, um partido, um candidato não tem como chegar, é inviável. Então tem que contar com essa rede de apoio dessas organizações, sim, e isso é fundamental não só para a reeleição dele, quanto, não só a favor dele, mas pode ser também desfavorável a ele não ter essas pessoas. Aí, se eles vão continuar apoiando até lá, também aí a gente não sabe, né? Então, a gente está até no momento um pouco mais delicado por conta da pandemia. Eles são um grupo que vem também de peso nesse coro que precisa, nessas pessoas, né, que vem, precisa de mais vacina, a gente precisa de vacina, as coisas precisam caminhar, a gente precisa controlar logo essa pandemia no Brasil para as coisas retomarem. Então eles também estão nesse caminho, né, estão nesse grupo que está colocando força nesse discurso, assim, eles estão desse lado do discurso, vamos dizer assim. Então, se, né, vai manter, não vai manter, a gente não sabe, por conta que a pandemia no Brasil ainda está imprevisível. A gente não sabe se a gente vai controlar até o final do ano, não vamos controlar até o final do ano, o que pode vir a acontecer na nossa realidade, né? Se vai ter vacina, não vai ter vacina, variantes. Então, são muitos fatores, muitas questões ainda em aberto, que não tem como a gente calcular isso exatamente. Então também a gente não pode dizer que a bancada vai até o final com ele e vai querer reeleger ele. Eles mesmos não nada indica assim que eles estão já colocando algum posicionamento desde já, né? Ninguém está falando, estamos defendendo o Bolsonaro para 22. Por enquanto ninguém está falando nada, até por conta que a situação que a gente está vivendo é muito instabilidade, não é instabilidade, mas uma imprevisibilidade política por conta dessa questão da pandemia. Então não é também algo que a gente possa bater o martelo hoje porque eles falaram, declararam, ou está caminhando nesse sentido. Então esse apoio para o Bolsonaro, os apoios que o Bolsonaro vai ter para daqui um ano e pouco, eu acho que ninguém consegue fechar, né, com tanta clareza, ninguém consegue acertar isso. Por mais que tenha que fazer futurologia, a gente pode, né, pensar quais estão mais provavelmente poderiam, né,
apoiar essa reeleição, mas fechar um grupo específico, dizer se aquela pessoa sim, se aquele grupo não, enfim, isso ainda está muito instável pelo nosso contexto, né? Se fosse um contexto sem pandemia, algo mais, situação mais tranquila, a gente até conseguiria dizer mais ou menos quais grupos vão para qual lado, mas a gente pode ser pandemia, a gente também tem o fator Lula, né, que é um fator também que ninguém sabe o quanto isso vai pesar, se vai estar presente, se não vai estar presente, e se nisso vai poder surgir uma terceira via, se vai ter força para uma terceira via ou não. Então, ainda a questão de apoio ainda está muito cedo para a gente conseguir desenhar no Brasil para a próxima eleição. João, você acredita que os evangélicos vão tomar qual partido nas eleições de 2022? Bom, essa é uma resposta mais complicada no sentido de que, 2022 ainda não chegou e muita coisa pode acontecer, coisas que podem balançar a estrutura política. E 2, os evangélicos não são um grupo homogêneo. Eles podem dividir-se em diversos grupos menores e cada um ter uma opinião. O que é fato é que as pessoas que acreditam que Bolsonaro é o enviado de Deus, eles não vão mudar e eles estão fechados com Bolsonaro. Já outra grande parte da população que apoiava o Bolsonaro em 2018, porque não via uma opção melhor, muitos deles se arrependeram. E isso faz com que diminua a parcela de pessoas que vão votar em Bolsonaro. Mas uma coisa é certa, por mais que essa parcela diminua, essa isenção de votar em Bolsonaro em 2022, estas pessoas que fizeram alarde em 2018, eles vão ser mais tímidos no seu não apoiar o Bolsonaro, porque em 2018 o discurso era: Deus enviou o Bolsonaro. Se em 2022 mudar, a pergunta que muitas pessoas vão poder fazer é: Deus mudou? Deus se arrependeu? Ou o que aconteceu? Então, eu acho que o apoio era escancarado, mas o não apoiar ou se isentar de apoiar vai ser uma coisa mais discreta. Então, diminui o apoio, mas eu não posso te dizer que todos vão votar ou que não irão votar. Mas parte da população, grande parte, sim, com certeza vai votar. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio de hoje. Trabalharam neste episódio na locução eu, Bianca Mendes e Kimberly Góes, na reportagem Jean Silas e na produção Thaís Ribeiro. Não deixem de seguir as nossas redes sociais: Spotify, SoundCloud, YouTube e Instagram. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá! Você ouviu Comunicast, podcast da Universidade Guarulhos. Até o próximo episódio.